Olá, nós vamos dar início a mais um programa do Saúde em Foco. Hoje com um tema, importante, que é a contribuição da classificação internacional para a prática de enfermagem na CIP, na atenção primária em saúde. Então eu conto com convidados, para participar desse momento, discutindo essa temática que ela é emergente, no sentido de que a atenção primária ela está se reorganizando e ela é vista como a porta de entrada preferencial hoje do indivíduo, da família, dentro da rede de atenção à saúde. Então, o nosso foco hoje de discussão é ver essa contribuição, então, dessa classificação para a prática da enfermagem, para colaborar, então, com a atenção primária. Eu sou professora Mara Marchiori, professora da instituição, da Universidade Franciscana, atuo no curso de graduação em enfermagem e também no mestrado profissional Saúde Materno-Infantil. Então, eu convido a professora doutora Márcia Cubas, a nossa convidada, a participar, então, desse momento, para a gente discutir alguns pontos importantes da contribuição da classificação internacional para a atenção primária. Então, iremos, nesse momento, discutir o que é essa classificação, como se foi construída essa terminologia e também potencialidades, Márcia, e a questão de algumas perspectivas futuras. A doutora Márcia, ela é professora, e pesquisadora da Universidade Pontifícia Católica, da PUC do Paraná. Ela atua no curso de graduação em enfermagem e também biomedicina. No programa de pós-graduação, atua com a tecnologia em saúde, E também pesquisadora com bolsa de produtividade da CAPES, do CNPq, e atualmente reeleita, como vice da nossa Associação Brasileira de Enfermagem, a ABEM, nacional. Então, Márcia, assim, é um prazer muito grande contar aqui com a tua participação, sobre um tema tão importante e tão atual, nesse momento que a gente também está vivendo, é a contribuição da atenção primária nesse acompanhamento dos usuários, das famílias, nesse momento também de pandemia. Então, Márcia, fala para nós, assim, o que é a CIP. Bom, Mara, primeiro eu quero agradecer, pelo convite e parabenizar a Universidade Franciscana por esse espaço que vocês têm de poder fazer trocas, por meio de um canal, e aí vocês são muito felizes, Eu acredito que vocês têm algumas ações de ponta nesse sentido, principalmente no cenário em que a gente está vivendo. Bom, enfim, quando você me pergunta, o que é a classificação e como ela se gerou, vamos dizer assim, ela veio especificamente de uma situação que incomodava enfermeiros no nível mundial, e em específico aqueles dirigentes ou aqueles representantes do Conselho Internacional de Enfermeiros, que era a invisibilidade das ações, das práticas da nossa profissão em sistemas informacionais, em sistemas de informação, e ao mesmo tempo essa invisibilidade nos sistemas de informação fazia com que a gente tivesse uma dificuldade muito grande de analisar qual era o impacto que as nossas ações de enfermagem no mundo inteiro tinham no sentido da recuperação da saúde, ou do tratamento de determinadas condições de doença,
né, da população que a gente assistia, quer seja pessoa, né, como indivíduo, ou família, ou comunidade. Então, a ideia era abrir um pouquinho essa caixa preta da prática, que havia um reconhecimento social, mas que quando esse reconhecimento social ele era passado para sistemas de informação, para gerar evidências, para a organização de cuidado, não havia uma forma de registro específico da enfermagem. Embora a gente já consiga entender que isso não era um problema da década de 80, que foi quando foi pensado, né? Se a gente for imaginar, né? Quando Florence Nightingale já construiu a teoria ambientalista, ela já dizia, né, que havia necessidade de você registrar suas ações de uma forma um pouco mais efetivas, né? Na época não era prontuário de paciente, mas de qualquer forma em algum lugar, né? Então, com essa perspectiva, o que o Conselho Internacional de Enfermeiros faz no final da década de 80? Ele diz assim: nós precisamos, obrigatoriamente, pensar em um sistema, né, classificatório, num vocabulário, numa nomenclatura que fosse capaz de representar as práticas que a enfermagem faz no âmbito mundial. Quais seriam essas práticas? O que os enfermeiros fazem em resposta a uma necessidade, seja ela da família, da comunidade ou do indivíduo, né, para atingir determinados resultados. Então, a gente teria que ter um sistema classificatório capaz de representar os 3 elementos fundantes, né, e estruturantes do nosso processo de enfermagem. Ou seja, né, eu tenho que ter uma nomenclatura que diga o que eu identifico nas pessoas, as necessidades, né, pessoas, famílias e comunidades, que aí a gente lê como diagnósticos de enfermagem, né? O que eu faço em vista a esses diagnósticos, que são as intervenções de enfermagem, e quais são os resultados que eu quero, né? Qual é o objetivo, qual é o foco que eu quero, que são os resultados. Para isso, o Conselho Internacional de Enfermeiros perguntou para as associações membros à época, né, para todas as associações membros internacionais, que tipo de sistemas classificatórios ou como eles registravam, se eles tinham alguma coisa realmente sistematizada do registro desses 3 principais elementos. E aí foi devolvido ao Conselho Internacional um conjunto de 14 diferentes classificações utilizadas no mundo. Isto foi unido, né, e mostrado uma primeira versão, né, que aí a gente já está na década de 90, né, que foi uma versão inicial desta classificação. Então, era a versão alfa na época, né? A versão alfa, a versão beta e a beta 2, elas foram consideradas como versões drafts, que a gente chama, né? Uma versão não oficial. Era uma versão para apresentar para o mundo um sistema classificatório que a população, enfermeiros, né, verificassem isso, testassem, dessem as suas opiniões, as suas avaliações, para que realmente o conselho pudesse construir uma classificação oficial. Ela vem, né, depois de toda essa estruturação, com uma definição. A CIP, ela é uma terminologia, como terminologia ela tem termos e conceitos, né, desculpe, termos e definições relacionadas à nossa prática, né? Ela é uma terminologia combinatória, né? Ou seja, ela é formada por um conjunto de eixos, né? Um conjunto de arquivos, vamos dizer assim, de termos, e a partir desse conjunto de termos, ela possibilita que a gente possa trabalhar combinações para formar diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem. Então, ela é uma terminologia combinatória. Além de combinatória, ela é enumerativa. Por que ela é enumerativa? Porque a partir da versão 1.0, nós já conseguimos identificar na CIP um conjunto de
diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem já pré-combinados a partir desse eixo. Então, o que a gente vê hoje na classificação é um conjunto de termos que podem ser utilizados pelos enfermeiros de uma forma geral no mundo para construir diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem. Mas também já temos um conjunto de diagnósticos, intervenções e resultados já pré-elaborados que você já pode utilizar de forma elaborada. A CIP ainda traz nesse movimento todo, porque como ela é uma classificação vasta, ela é uma classificação complexa, ela tem mais de 4.000 termos hoje na versão atual, né, que é atualizada a cada 2 anos, né, e traduzida por mais de 19 idiomas no mundo, né? Então a ideia foi possibilitar que você tivesse mini-CIPs, vamos dizer assim, né? Que são os considerados subconjuntos terminológicos. Ou seja, você consegue, a partir daquela classificação vasta e ampla, fazer uma classificação mais reduzida, utilizando os mesmos termos da classificação mãe, né, da classificação principal, mas que faça mais sentido para a tua prática assistencial no espaço em que você está assistindo, ou uma determinada clientela, ou um determinado espaço de especialidade, né, ou um determinado fenômeno. Então, isto facilitou, e eu acho que é por isso que hoje a gente tem falado muito mais da CIP do que no início do milênio, né? Porque ela possibilitou esta facilidade de você visualizar uma classificação mais complexa para um uso mais efetivo na prática. Então, assim, resumindo tudo isso, né, fazendo um fechamento daquilo que você me perguntou, a CIP hoje, ela é uma terminologia combinatória que permite acomodar vocabulários já existentes, construir vocabulários novos, né, ou estruturas de protocolos ou subconjuntos novos, porque ela é uma terminologia de referência também. Então, é uma terminologia de referência internacional e é uma terminologia combinatória quando você quer utilizá-la de forma complexa e simples, né? Então, só deixando claro, né? Ela é a única terminologia de enfermagem que é acreditada pela Organização Mundial de Saúde como uma classificação internacional que permite representar os fenômenos da prática de enfermagem. Por isso é que ela é chamada de classificação internacional para a prática de enfermagem. E Márcia, no mestrado, né, a Aline Segabinazzi, enfermeira, né, ela foi contemplada, que é a nossa egressa hoje, pelaquela bolsa CAPES-COFEM, aquele edital. E aí, nós em contato com você, lembra, na época, a gente se desafiou a ela desenvolver na consulta de enfermagem, e até eu peço que chamar o vídeo da Aline, essa consulta, através da consulta com o recém-nascido. Então, ela traz ali no vídeo, num documentário, sobre essa experiência que ela vivenciou com a CIP, utilizando a CIP com o recém-nascido. Então, acho que é importante o depoimento dela, então eu peço que eu chamar o vídeo. Nós realizamos primeiramente um diagnóstico situacional da nossa unidade e verificamos quais as consultas de enfermagem que nós poderíamos melhorar e trazer mais qualidade. Nós observamos que as consultas aos recém-nascidos poderiam ser melhoradas, né, e ter mais qualidade e melhorar o vínculo também com as famílias. Utilizamos a terminologia CIP nas consultas de enfermagem, nos diagnósticos, nos resultados e nas intervenções, e a partir disso nós vimos que ela teve muita contribuição nas consultas de enfermagem, teve muitas potencialidades nas nossas consultas, alguns desafios nós enfrentamos, sim, e eu vou falar um pouquinho então sobre essas potencialidades que nós tivemos, né? A CIP, ela satisfaz os critérios recomendados, né, pela resolução 358 de 2009, né, que tem como também
trabalho da SAI nos serviços de saúde, né, e o uso de uma terminologia no processo de enfermagem. E isso faz com que a utilização da CIP fez com que nós padronizasse a linguagem e a melhora da comunicação entre os profissionais enfermeiros e entre a equipe de enfermagem e os outros profissionais. Além disso, nós observamos que ela melhora o registro profissional, trazendo mais qualidade das informações dos usuários, a qualidade das coletas de informações no prontuário eletrônico do paciente, né? Aqui na unidade nós utilizamos o SOAP como registro. O registro profissional fica dividido em subjetivo, objetivo, avaliação e o plano. E ele mais ou menos é semelhante ao processo de enfermagem. Alguns desafios que nós encontramos com o uso da CIP aqui nas consultas foi que o tempo das consultas de enfermagem, ficaram um tempo maior, porque no início nós não tínhamos um domínio do uso da CIP, né? O manuseio era mais lento, mas isso não fez com que as consultas ficassem prejudicadas, mas sim com até uma melhora, com certeza, da qualidade delas. E também porque nosso sistema não tem a CIP, então todos os diagnósticos e as intervenções nós temos que digitar elas. Também outro desafio é a adesão dos enfermeiros a uma classificação de enfermagem. Então a minha fala sobre a CIP é essa, e com certeza a gente tem muito ainda que trabalhar, né, e usar essa terminologia em todas as nossas consultas de enfermagem aqui na atenção primária, que no momento a gente utiliza nas gestantes, nos doentes crônicos como diabético e hipertenso, e também nas consultas de puericultura, recém-nascido. Então, a Aline tem feito assim, um trabalho muito interessante. Ela, bem como tu disseste, essa classificação, ela muda em termos assim, de também se autocapacitar para. Eu acho que essa é uma característica importante da CIP. E é interessante porque a partir desse produto da Aline, que ela construiu e que impactou entre o grupo de enfermeiros de Santa Maria, porque nós não tínhamos uso da terminologia na atenção primária, e especificamente numa estratégia da saúde da família. E esse produto, eles conseguiram criar, então, um comitê entre o grupo de de enfermeiros da rede para trabalhar a CIP em termos de educação continuada. E hoje se tem no núcleo um avanço em termos da gestão, repensar também, né, Márcia, a questão desse aparato tecnológico, que ainda é uma fragilidade em termos de acesso ao sistema de informação na rede, para poder potencializar porque a CIP ela é uma tecnologia de informação, ela permite esse registro. Então, eles estão assim, o impacto que a gente registrou como produto gerado é exatamente sensibilizar esse grupo da necessidade e também dos resultados que ela teve com a pesquisa. É importante também a estudante da graduação, a Luciana Carvalho, é uma estudante da graduação que está estagiando na estratégia em que a Aline atua na consulta de enfermagem. Então, ela está no último ano de enfermagem e ela se encantou no sentido de que ela já era técnica de enfermagem e veio fazer a graduação. Sai do hospital de uma UTI, entra no cenário dos estágios curriculares supervisionados do último ano e se encanta na consulta de enfermagem, a aplicação, então, dessa terminologia com os recém-nascidos. Hoje, a Aline até externou ali, se estendeu, então, para os crônicos, diabéticos, hipertensos, a gestante também. Então, há todo um movimento em relação a esse impacto, né, positivo. Nós podemos, então, também passar, antes da Márcia comentar, o da Luciane Carvalho, a estudante da graduação,
que traz então a sua vivência enquanto acadêmica, né, de enfermagem, amanhã futura profissional. Apresento aqui a minha experiência com a Classificação Internacional de Práticas da Enfermagem, a CIP. Então, a CIP é um instrumento utilizado pelo enfermeiro da Estratégia Saúde das Famílias São José nas consultas de enfermagens do pré-natal, puerpério, puericultura, saúde da mulher. Percebi a importância de utilizar a CIP, que faz o uso de uma linguagem padrão específica e contempla o trabalho de enfermagem e torna o enfermeiro visível no processo de trabalho nas ações em saúde. Então, é essa visibilidade que você fala, né, Márcia, no cenário mundial. Eu acho que isso é um aspecto, assim, importante. E também a gente vê em outros países, né, nós temos essa parceria com Portugal, a professora doutora Lourdes Lomba, também ela retrata o cotidiano que se tem desde a graduação, né? O estudante se familiarizando com essa terminologia, porque ela é orgânica, ela está na rede de atenção à saúde. E isso, digamos assim, prepara, se torna ágil se ter essa terminologia presente na estrutura do sistema de informação da rede. Eu não sei aí você, na sua cidade, no Paraná, em Curitiba, como é que está esse... Então, Mara, o que acontece nas estruturas de implementação, principalmente em prontuários eletrônicos, é que nós temos que imaginar que a implantação ela não tem uma tomada de decisão específica da enfermagem, ela é um projeto institucional. Então, eu sempre digo para os enfermeiros que vêm perguntar para mim, né, assim, olha, vocês têm que criar governabilidade, né, e a estrutura de ligações políticas administrativas para você efetivamente possibilitar que os gestores, os desenvolvedores, né, dos sistemas possibilitem a implantação de produtos da enfermagem nesse sistema. Não apenas no sentido da produção, né, tipo, quantos curativos, quantas vacinas, quantas nebulizações, quantas consultas, não é isso, mas a produção realmente de informação válida para que a gente possa recuperar, né, no sentido de dados epidemiológicos, de impacto, né, de situações, o que a gente atende, o que realmente é o foco da ação da enfermagem nessa complexidade toda. Então, eu sempre digo assim, a gente tem que estar na agenda de prioridades, né? Então, infelizmente, Curitiba teve um movimento de ponta, né, no início dos anos 2000, depois as gestões sequenciais, isso não foi considerado como uma prioridade, né, a incorporação específica, e daí veio a questão do eSUS, com a classificação CIAP, né, e o sistema SOAP nessa consideração toda. Aí eu posso citar para vocês uma experiência muito legal e acho que muito efetiva, feita por Santa Catarina, né, especificamente pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, né, que organizou os seus protocolos junto COFEM, ABEM e Prefeitura, né? Aí sim um movimento extremamente bem costurado e institucionalizado, né? E conseguiu fazer uma conversa entre o que existe no eSUS e o que está na CIP, né? Isso surge de uma dissertação de mestrado, né, e traz essa perspectiva, né, mas de uma pessoa que efetivamente estava na gestão. Então, e estava no Corém, né? Então, eu acredito que esse movimento, né, faz com que a gente crie uma cultura institucional e supere um pouco aquilo que na nossa profissão, eu acredito que é um paradigma que a gente já está
superando, mas que ele ainda persiste, né? Que existe uma dicotomia muito grande entre o que você aprende na teoria e o que você vê na prática. Então, isso que você está mostrando aí, Mara, faz com que, não só para a CIP, né, não só para o sistema classificatório, mas que faça essa modificação entre o que você aprende no banco escolar e o que você vivencia nos aspectos da prática, em especial na atenção primária, né, que houve durante um bom tempo essa coisa de que a enfermagem na atenção primária ela é meio etérea, né, porque ela trabalha num coletivo, mas ela não tem uma identidade própria. Né? Então, quando você leva uma estudante de graduação para você verificar o que realmente é a identidade própria, que é a efetiva operacionalização do processo de enfermagem no atendimento a grupos populacionais, né? No caso ali, a população de recém-nascidos, a população de diabéticos, a população de pessoas com doenças crônicas que precisam ser cuidados, precisam ser acompanhados na sua gestão de cuidados pela enfermeira, ela reconhece essa ligação entre a teoria e a prática. E aí, Mara, eu até posso dizer assim, eu lembro que quando eu fiz o meu mestrado lá, né, há um bom tempo atrás, né, eu fiz o mestrado na saúde coletiva, né, na saúde pública, mas na área de planejamento e gestão. E um dos autores um dos autores mais conhecidos da área de planejamento da América Latina é o professor Carlos Matos. E ele tem um frase muito interessante dizendo assim que não há uma oposição entre teoria e prática, que isso é uma coisa que a gente criou na nossa cabeça. O que existe é uma oposição entre uma teoria fraca, que está posto na prática, e teoria mais potente que a gente ainda não assimilou. Então, quando a gente consegue assimilar teorias potentes, a gente consegue visualizar essas teorias potentes em prática. Então, eu acredito que o trabalho que a Aline fez, né, e que hoje ela potencializa na prefeitura, né, e no espaço da atenção primária da Secretaria Municipal de Santa Maria, ela quebra esse paradigma, dizendo assim, não há uma oposição entre a teoria e a prática. Há uma oposição, sim, entre o uso de uma teoria fraca, né, e o uso de uma teoria potente que ainda não foi assimilada. Mas a partir do momento que você assimila essa teoria potente, essa dicotomia cai. E eu acredito que é exatamente isso que eu consegui visualizar no trabalho que vocês estão fazendo, e que acho que tem que ter um mérito muito grande. Eu acho que você lembra, Mara, que as duas vezes, né, que eu já fui aí para a Universidade Franciscana para conversar com vocês, eu sempre coloco nas minhas bancas da responsabilidade social e a responsabilidade interna com a profissão dessas meninas que estão recebendo as bolsas do COFEM universidades, né, do convênio CAPES-COFEM, porque elas obrigatoriamente têm que colocar esta caixinha preta aberta na prática, né? E aí a gente visualiza isso efetivamente no trabalho que a Aline e que a tua aluna aí da graduação conseguiu bem ver. Interessante também o trabalho da Ana. Nós podemos até apresentar o vídeo. A Ana, ela é uma egressa do mestrado materno-infantil, também trabalhou com a sistematização de enfermagem num município de pequeno porte, Vila Nova do Sul, que está em torno de 4.700 habitantes. Então vamos passar o vídeo dela. Também impactou, ele é mais curto, esse vídeo, mas eu acho que é interessante também, Márcia. Eu trabalho nesta unidade de saúde, na unidade Sofia Saldanha Silveira, no município de Vila Nova do Sul, e eu vou compartilhar um pouquinho da experiência que eu tive com vocês no desenvolvimento da minha dissertação de mestrado do curso de saúde materno-infantil da Universidade Franciscana. Para que houvesse a implantação da sistematização da assistência de enfermagem na estratégia saúde da família, foi necessário a realização do processo de enfermagem em 29 crianças,
entre a faixa etária de 29 dias a menores de 2 anos. A taxonomia escolhida foi o catálogo CIP, até porque ele proporciona para a gente a singularidade dos diagnósticos e das intervenções de enfermagem. Foram elencados 49 diagnósticos e 189 intervenções de enfermagem. E através disso, então, a gente construiu um catálogo que ele está sendo utilizado na unidade de saúde para consultas de enfermagem em crianças nessa faixa etária, bem como a gente também já ampliou e a gente também começou a construir um catálogo para atender as mulheres, as gestantes e também as mulheres que vêm fazer preventivo na unidade de saúde, que são atendidas por nós. É muito gratificante trabalhar com a CIP, porque ela, além de oferecer uma singularidade em cada diagnóstico, em cada intervenção de enfermagem, ela também padronizou as nossas consultas de enfermagem. A gente conseguiu planejar melhor a assistência que a gente oferece aos pacientes, né? Tivemos mais qualidade no nosso atendimento e isso não tem preço, é muito gratificante para nós, é uma taxonomia muito mais tranquila de ser usada, justamente por essa singularidade, que a gente, para cada paciente, a gente pode estar oferecendo um diagnóstico bem específico. Márcia, então a Ana, ela se deteve mais na questão, primeiro momento, a sistematização de enfermagem, porque ela tem uma realidade que é a única estratégia da saúde da família no município e também a unidade básica. Então, ela se aprofundou muito na questão da SAI, através de busca entre o próprio governo municipal de articular uma reestruturação na unidade e ela conseguiu avançar nesse sentido e também com o processo de enfermagem a crianças na primeira infância. Hoje a Ana impactou nesse momento da pandemia do Covid, ela liderou a comissão, um comitê, né, de apoio à gestão pública para o atendimento no enfrentamento desse momento que a gente está vivendo. Também faz parte da nossa 4ª Coordenadoria Regional, então foram assim desafios que emergiu desse impacto hoje das egressas nossas do mestrado. Mas, Márcia, assim, para a gente já ir finalizando, né, qual seria, assim, as perspectivas futuras que tu vê nessa questão da potencialidade dessa classificação na rede de atenção à saúde, partindo desse ponto que a atenção primária, ela é a coordenadora do cuidado, né? E é a porta preferencial. Então, eu queria te ouvir para a gente... Então, Mara, é uma coisa que a gente tem discutido muito, inclusive na rede de pesquisa sobre processo de enfermagem, né, que é a REP. Nós temos discutido um pouco, né, qual é essa onda que a gente está vivenciando hoje, né, entrando aí em 2020, né, e essa nova década, o que realmente isso vai impactar. Eu penso, Mara, que nós temos um Brasil muito desigual. Então, você trazer aí essa perspectiva que um pequeno município, né, de menos de 5.000 habitantes, tem uma capacidade, uma potencialidade, né, para organizar a sua assistência, para poder impactar sem uma dependência de recursos tecnológicos de ponta, de uma estruturação um pouco maior, porque efetivamente a atenção primária dá certo nesses pequenos municípios, quando existe uma força, né, política, institucional e assistencial, de competência, né, de construção de conhecimento, né, nós entendemos que também existem no Brasil, eu ouso dizer que 3 Brasis diferentes, né, então aqueles que são ilhas
né, de conhecimento, que já tem uma estruturação mais preservada, né, que já consegue utilizar sistemas classificatórios, que tem isso já historicamente estruturados. Então, vamos pensar aí qual é a ilha dentro do Rio Grande do Sul. É a ilha do HCPA, né, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né, que tem uma estruturação da sistematização do processo de enfermagem historicamente feita. Usa a NANDA, né, sem problema nenhum, não é essa a questão, não existe uma dicotomia sobre que é classificação. Embora, né, nós temos classificações mais adequadas para determinadas áreas de cuidado. Né? Então, a NANDA tem uma adequação um pouco maior para a estrutura individual, para o nível hospitalar, mas não quer dizer que ela não pode ser utilizada em outros espaços. A CIP também tem um locus um pouco maior. Mas vamos voltar aí à questão específica aí das ilhas, né? Então, temos ilhas, tem aqueles que estão no movimento de implantação, mas que têm uma dificuldade muito grande do ponto de vista de articulação política e de competência técnica para dar conta, né? E tem aqueles que estão nesse movimento mais caseiro, vamos dizer assim, mas que conseguem impactos extremamente positivos, né? E que precisam ser organizados. Então, o que eu penso para o futuro? Eu penso que a gente tem duas situações que vão trabalhar de forma concomitante na atenção primária. A primeira delas é a necessidade efetiva de conversarmos com o ESUS, né? Então, a gente precisa, de alguma forma, ter movimentos que vão além do espaço local, né? Que ele é mais no nível ministerial, no nível de associações brasileiras, de conselhos, né? O sistema COFEM-COREM, para poder fazer uma conversa um pouco mais efetiva e realmente ter uma certa junção entre o sistema ESUS e os sistemas classificatórios de enfermagem. Existe um resultado de uma tese de doutorado feita pelo Rodrigo Guetti, que é um profissional da área da ciência da computação, que fez o doutorado na enfermagem de Ribeirão Preto, trabalhando esta conversa, essa interoperabilidade entre o sistema ESUS e a CIP, né? Então, e os sistemas relacionados à prática de enfermagem dentro do... Então, eu acho que já vem com uma situação já previamente trabalhada, previamente elaborada. E qual é o outro caminho? É nós trabalharmos agora muito mais do que pensarmos em estruturas de implementação, é começarmos a fazer as avaliações do impacto dos nossos cuidados, para que a gente possa efetivamente provar que ao colocar dentro de um sistema de informação uma forma de você registrar, mas acima de tudo, você organizar o seu trabalho por meio de evidências de cuidado, ele pode impactar na saúde da população. E eu acho que agora a gente vai precisar, principalmente na estrutura da atenção primária, investir um pouco mais em pesquisas, né? E aí eu vejo lá o meu lado de pesquisador e o lado de formador aí dos mestrados profissionais, dos mestrados acadêmicos e doutorados, né? De pesquisas mais potentes, né? Pesquisas, inclusive, que possam replicar isso em vários locais do país, quer dizer, que não sejam mais pesquisas mais caseiras, que a gente consiga trabalhar com projetos multicêntricos para a formação de evidências de cuidado e análises de impacto. Então, eu acho que essas são as duas situações, porque do ponto de vista da CIP, ela já vem nos últimos anos tendo uma certa... ela chegou num platô, né? Ela já não tem uma inclusão muito grande de conceitos. Para vocês terem uma ideia, nessa nova versão só foram incluídos 149 conceitos novos. Né? É muito pouca coisa se a gente for pensar, e a maioria desses conceitos já são conceitos pré-elaborados, de diagnósticos, resultados e intervenções. Então, termos novos para composição, ela já não existe mais, né? Elas são muito poucos. Então, você já imagina que ela já está chegando à sua maturidade como construção de classificação, né?
E agora a gente precisa realmente, eu acho que é futuro, tentar trabalhar com avaliações de impacto. Ótimo. Tá? Então, nós já estamos extrapolhando, né, no tempo, né, Márcia? Mas eu vejo assim, ó, como uma perspectiva de integração, né, entre a universidade com o serviço, aumentar essa ponte de dupla via, no sentido de juntos a gente ir construindo isso. Nós já estamos com uma parceria aqui com o município nessa intenção de ir através dos estudantes às pesquisas. Nós estamos aí com o Previne Brasil, que é um sistema também de financiamento e que a gente está retomando a questão do desempenho. O desempenho é avaliar impacto, né? Avaliar indicadores e repensar processo de trabalho e de cuidado. Então, eu agradeço assim imensamente, Márcia, a tua presença aqui, né, nesse momento que a gente está também repensando novos projetos, né, na questão da sistematização da enfermagem, do processo, continuar em outras unidades, trabalhando com a CIP. Agradeço também a Aline Segabinazzi, a nossa egressa, que com o seu depoimento também enriqueceu, né, a aplicabilidade na prática, essa relação, essa indissociabilidade que a gente fala tanto da teoria com a prática. A Ana Felder, Carolina, né, de Vila Nova do Sul, que também socializou a sua vivência. E a Luciana Carvalho, acadêmica de graduação, que também trouxe o seu depoimento do que significou e dessa aproximação na graduação. E também, Márcia, você entrou nessa questão do ESUS. Eu acho que o ESUS é um programa de domínio público e que nós temos, sim, que se aproximar cada vez mais e ter um sistema compartilhado. Eu acho que é um momento que a gente está refletindo, revendo muito essas questões no âmbito das práticas de gestão e de organização dos serviços, né, de saúde. Então, eu agradeço e encerramos, então, o programa.